Será que o exame de ordem não engessa por demais a formação jurídica no Brasil? Muito do que vivemos hoje, obviamente, ficará. É irreversível, tecnologia integra a nossa vida com muita força. Nós trabalhamos com o quê? Fundamentalmente no direito. Com leis que decorrem das relações sociais, que são dinâmicas, que se alteram, que se movimentam. Como não acompanhar esse movimento? Investir em você, em conhecimento, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo da sua vida. Desafios vêm na nossa vida, aparecem para que a gente possa superá-los. Oi, gente! Começa agora mais um Conversa Legal, um espaço de diálogos sobre os mais diversos temas do mundo jurídico. E hoje falaremos sobre um tema muito importante: formação jurídica e o mercado de trabalho da advocacia. E aqui comigo, o Dr. Pierre Tramontini, que é um grande professor com experiência em gestão na área de ensino jurídico, advogado, especialista em processo civil e direito administrativo, e vem falar um pouco com a gente sobre esse tema. Dr. Pierre, quero agradecer muito a sua presença, dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu admiro muito a sua trajetória e, para mim, é uma alegria ter aqui essa conversa legal com uma pessoa que tanto tem batalhado pela formação do ensino jurídico no Brasil. Thaís, a alegria é toda minha. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, debatendo, dialogando acerca de temas que são muito caros a todos nós, né? Que poderiam ter feito a diferença na nossa caminhada, na nossa trajetória, se de fato pudéssemos ter tido um pouco mais de oportunidade de ouvir. Os tempos eram diferentes. A minha satisfação é enorme por estar aqui contigo hoje. Vamos começar falando um pouco da sua trajetória. Sua formação, especialização, como foi o seu caminhar na advocacia? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Eu sou gaúcho, do Rio Grande do Sul, obviamente, nascido em Espumoso, uma cidade com 15 mil habitantes, numa vida campestre, bucólica, e percebi que, de fato, se eu não investisse na minha formação, nos estudos, a minha realidade talvez não fosse tão favorável no futuro. E assim eu fiz. Busquei vir para Brasília para estudar, sozinho, não tinha família aqui presente. Optei por ciência política no primeiro momento, depois por direito, inclusive isso é uma coincidência que temos, né? E posteriormente iniciei então a minha trajetória na advocacia, mas nunca deixei de acreditar na importância da formação para os nossos projetos profissionais. Então, em 2002, iniciei a minha trajetória como professor universitário. Nisso eu já tinha os meus cursos de pós-graduação, já estava me dedicando ao meu projeto de mestrado. Concluído o meu projeto de mestrado em Direito, depois eu saí um pouco e fui para uma área correlata, que é a filosofia, e fiz o meu doutorado em filosofia. Enfim, iniciei a minha trajetória na gestão educacional, então passei por diversos cargos nesta área e hoje me sinto plenamente realizado profissionalmente por me dedicar àquilo que de fato sou apaixonado, a advocacia e a academia. São coisas que para mim são extremamente relevantes. Inclusive, você tem tido uma atuação, né, muito relevante como diretor do grupo, né, Projeção, que é uma rede de faculdades aqui no Distrito Federal muito importante. E eu queria te perguntar, o ensino jurídico hoje prepara o advogado para o mercado? Bom, existem algumas perguntas que, de fato, se nós tivéssemos a resposta, nós estaríamos num espaço diferenciado, né? Essa é uma delas. Há uma discussão grande quanto a isso. O fato é que, Thaís, o atual modelo de formação jurídica no Brasil data da década de 70. E, obviamente, nós percebemos o quanto as coisas mudaram de 70 para cá. Nós continuamos ainda num processo formativo na área jurídica de maneira específica, visando a defesa de determinados nichos de conhecimento. Nós queremos uma formação generalista,
o nosso estudante da área jurídica, ele precisa conhecer do direito civil, penal, administrativo, previdenciário, agrário, eleitoral, e precisa de 6 anos, 7 anos, 8 anos. As coisas estão diferentes. Pensa comigo. Quando você estudou, não, você é bem mais jovem do que eu, mas quando eu estudei, a universidade era o monopólio, detinha um monopólio do conhecimento. Se eu quisesse saber algo acerca de determinado assunto jurídico, prescrição, como é que a Thaís Riedel, enquanto aluna de Direito, conseguiria acessar o significado de prescrição? A Thaís tinha 2 alternativas. A Thaís ia para um ambiente fechado chamado sala de aula e perguntava ao seu professor que detinha o monopólio do conhecimento naquele espaço, ou a Thaís ia para uma biblioteca, pegava um livro e pesquisava. Prescrição, é isto. Certo? Hoje entra na internet, no Google. Hoje, como é que as coisas se resolvem? Se um aluno ou qualquer um de nós quiser saber acerca de prescrição, do seu celular, ele alcança aquele conteúdo. Então o ambiente da sala de aula, ele passou por uma reformulação. Porque a informação que antes era interna, intramuros da universidade, agora ela está disseminada, está nos nossos celulares, acessível pelos nossos celulares. E a gente precisa perceber o impacto dessa mudança e como se comportar dentro dessa mudança, dessa nova realidade. O ambiente da sala de aula passou a ser um ambiente de diálogo, de discussão, de reflexão, aonde o professor não é mais a figura central. O professor faz parte daquele processo. O central... O facilitador. É o facilitador. O principal integrante daquele ambiente da sala de aula é o aluno. E dentro dessa nova característica, de fato, a formação jurídica ainda deixa a desejar. Por quê? Nós precisamos fazer com que esses meninos que lá estão, que são curiosos, que recebem um mundo de informações a todo momento, não sejam forçados a saber, a reconhecer absolutamente tudo. Eles têm que ser formados para, diante da sua autonomia, conseguirem se desenvolver sem a presença daqueles que ali estão. Então ele não precisa lá ter contato com o direito do trabalho, com o direito civil, com o direito penal, com o direito, enfim, eleitoral. Ele precisa entender como, de fato, acessar isso e, sozinho, alcançar a melhor compreensão, as suas reflexões, as suas análises. Por isso que a sociologia, que a filosofia, que as disciplinas propedêuticas ganham muita força nesse processo. Enfim, respondendo à tua pergunta, a formação jurídica no Brasil hoje precisa de avanços, de rearranjos, para que a gente consiga entregar um profissional mais adequado às necessidades, não apenas do mercado, mas do mundo no qual nós vivemos. E a carreira jurídica ainda é uma boa carreira profissional? É uma opção... Porque o que acontece? Hoje a gente tem um mercado de trabalho que, principalmente aqui no Distrito Federal, nós temos a maior quantidade per capita de advogados, né? Por pessoa na população. E eu tenho visto uma dificuldade muito grande dos profissionais, né, na advocacia como um todo, em conseguir o seu lugar no mercado de trabalho. Nós temos um curso, como você bem disse, generalista. Eu mesmo lembro que na época, quando eu era conselheira da OAB e eu era presidente da Comissão de Previdenciário, eu tive a oportunidade também de ser vice-presidente da Comissão Nacional e a gente brigou muito lá no MEC para a inclusão do direito previdenciário na grade curricular. Mobilizamos advogados do Brasil todo, fomos para audiências públicas e conseguimos dessa percepção que era uma área do direito que traz cidadania, que seria importante estar ali como matéria obrigatória, não como facultativa. E o que eu vejo é que após a formação, a gente tem prova da ordem, né, que tem uma característica específica para quem quer advogar, né? Um pedaço vai para concurso público
que agora a gente está numa situação de diminuição da quantidade de concurso público, né? E, por outro lado, quem vai para o mercado, depois dessa visão generalista, tem que especializar em uma área. Então, como você vê esse ingresso, né, e essa formação continuada do profissional do direito? Bom, Thaís, as angústias são grandes, né? Os nossos jovens hoje, eles de fato concluem a sua formação superior, no caso específico nosso aqui da advocacia, e se percebem angustiados diante de um mercado de trabalho que não lhes apresenta as melhores oportunidades. Mas a gente questiona muito esses acontecimentos nas áreas que não são afetas, na área do direito. Mas será que é só o direito que enfrenta esse tipo de dificuldade? Será que o mercado de trabalho ele está duro, ele está complexo apenas para profissionais da nossa área, com a nossa formação? Me parece que não. Há uma realidade diferente e que impõe a todos nós ações diferentes. É imprescindível na área jurídica que você tenha, querendo se dedicar, e aqui um parêntese, percebam, se você estuda numa faculdade de Direito e se torna bacharel em Direito, você pode ser um excepcional advogado, um excepcional professor, um excepcional magistrado, delegado, enfim, servidor público. Tem um leque enorme de opções, para você poder caminhar. Mas, se você se decidir pela advocacia, você precisa investir em 2 pilares: conhecimento e relacionamento. Quando eu digo relacionamento, significa dizer conhecer pessoas e se identificar a essas pessoas como advogado. Essas pessoas precisam lhe conhecer e lhe ter como referência na advocacia. Porque, Thaís, quando você se formou, as pessoas que andavam contigo, os teus colegas, tinham grana, eram grandes empresários? Não, normalmente não é assim que as coisas acontecem. Você sai da faculdade e aquele teu círculo de amigos, sejam da esfera privada ou que você conheceu ali no ambiente profissional do estágio ou na própria faculdade, eles estão na mesma vibe que você. Eles estão iniciando um projeto. Então, um projeto na advocacia, ele vai ter a sua maturidade depois de 8, 10 anos. Eu tenho que esperar isso acontecer, eu tenho que esperar essa... Tem uma plantação para uma colheita. E não é fácil. Algo, inclusive, que tem sido, assim, muito intrigante para quem entra na carreira, né? Eu passei por isso e vejo vários alunos meus, eu também sou professora há 13 anos e sempre dialogo muito com meus alunos, é essa visão teórica e a prática que a advocacia te exige, ou seja, a importância também de procurar, durante os estudos, fazer estágio, conhecer o que é o dia a dia, né, da advocacia. Então, em que medida há como, né, a faculdade, né, os centros de formação contribuírem para essa inserção no mercado de trabalho? Excelente a oportunidade de poder falar sobre isso, Thaís. Tem um professor norte-americano de Harvard, Eric Mazur. Eu participei de um curso com ele, tive a oportunidade de conhecer ele e participar desse curso, e ele nos fez uma pergunta: pense naquilo que você faz de melhor. O que você faz de melhor? E agora me responda, como você aprendeu a fazer isso? 95% das pessoas vão responder: fazendo, praticando, exercitando. É assim que eu consegui fazer aquilo que de melhor eu faço, experienciando. Isso falta muito na formação jurídica. Se nós formos pegar o Tratado de Bolonha na Europa, que nos traz hoje que o curso de Direito pode ter uma duração mínima de 3 anos, e habitualmente na Europa são 3 ou no máximo 4 anos a formação jurídica, nós aqui queremos uma de 6, de 7. Nós precisamos formar o nosso menino com aquilo que de fato lhe é essencial
e buscar dar-lhe a experiência prática, a formação, a vivência, que é aquilo que faz com que o aprendizado faça sentido. É o aprendizado significativo. E isso, os núcleos de prática jurídica fazem muito bem, são fundamentais, são essenciais, mas ainda são incipientes. Nós precisamos de um maior espaço de formação para a prática jurídica e, fundamentalmente, para essa troca, para experienciação, de fato, quanto à atuação do profissional. Nessa comparação que você fez com o ensino jurídico europeu, como que é lá que é diferente daqui? É menos tempo teórico e mais prático? Como é? Existem experiências distintas, né? Mas você tem uma carga teórica forte, que são esses 3 anos, tá? Após esses 3 anos, você já ingressa no mestrado, tá? E o mestrado já te leva para uma atuação se for científico, para pesquisador, para pesquisa, para desenvolvimento de pesquisa, ou profissional, onde você vai de fato vai se desenvolver com uma atividade mais prática. Mas fato é que o simples caminhar dentro de uma especialização em stricto sensu já te aproxima mais do que de fato na realidade acontece daquela área de conhecimento que você optou. Então, a partir do 3º ano, ou melhor, concluído o 3º ano, você já consegue caminhar na sua formação e é imediato numa formação mais prática. Alguns países exigem. Aqui nós temos, para ser advogado, você precisa da aprovação no exame de ordem. Em outros países, você precisa de uma comprovação de experienciação prática. E aí a gente acaba se perguntando, será que o exame de ordem não engessa por demais a formação jurídica no Brasil? Porque a gente estuda dentro da faculdade aquilo que de fato é necessário para obter a aprovação aqui. E eu não estou criticando a existência do exame de ordem, não é isso. Eu estou apenas refletindo acerca dos modelos. Será que a gente não acaba passando 5 anos focando nesse exame e querendo a melhor formação para esse exame e assim fazendo, a gente abdica da formação prática que você pontuou como relevante? Uhum. Me parece que sim. A gente tinha que ter um espaço mais adequado, mais contundente para a experienciação, para fortalecer o relacionamento, o conhecimento. E talvez também a especialização, porque eu vejo que no mercado jurídico, já há algum tempo, tem acontecido o que aconteceu na medicina. Então, cada vez mais, até por uma exigência do mercado, e os clientes também, que hoje têm acesso à informação de uma forma ampla, procura-se sempre o especialista ou super especialista. Né? Da mesma forma que lá na medicina a gente vai ter lá o ortopedista, especialista em joelho direito. Na minha área eu tenho o especialista em previdenciário, previdência privada fechada. Né? Sim. Então, assim, essa especialização, de certa forma, lá na medicina existe a residência. Né? Talvez a gente poderia refletir aqui também, né, de ter algo, uma formação continuada, né, que após essa visão geral, que claro tem que ter e tem que ser evidentemente ampla para que a pessoa possa ter as diversas matizes e ali se encontrar, se identificar e conseguir fazer a reflexão jurídica. Mas a prática, ela vai te exigir outras competências. Sim. Né? Tanto competência de gestão, que a gente não tem na faculdade, né? Que é fundamental, né? Algo que muito bem lembrado por você. Como também uma expertise que você só vai conseguir especializando aquele conhecimento numa determinada área e experienciando ela numa determinada área. Sim. Porque a gente tem aqui um instrumento de atuação nosso que é o processo. Processo civil, processo penal, processo administrativo, né? Que é a nossa ferramenta, né? A nossa cirurgia ali, sim, que ela vai ser feita, no nosso caso, com palavras, recursos e etc. Então, assim, o que eu percebo é que a nossa área, até por ser intelectual, ela exige, obviamente, uma preparação inicial, e aí nós temos o foco ordem, né, OAB, e todas as críticas e que você já fez, como também eu preciso de uma contínua especialização, uma contínua formação, né?
E na nossa atividade, por ser essencialmente intelectual, isso tem um significado muito relevante. Então, eu também queria te ouvir nesse sentido. Seja jovem advogado, que tem que tomar uma decisão para onde ir. Seja para um advogado mais experiente, que às vezes pode mudar ou se decepcionar com uma área, ou ver oportunidades em outra. Eu mesma achei que ia para o direito do trabalho e acabei indo para o previdenciário. Né? Então, essa formação continuada, qual é a medida disso na nossa área? É fundamental, é imprescindível. A nossa formação ela é um ciclo que não se fecha, é permanente. É fundamental que assim o seja. Nós trabalhamos com o quê? Fundamentalmente no direito, com leis que decorrem das relações sociais, que são dinâmicas, que se alteram, que se movimentam. Como não acompanhar esse movimento? Você falou médico especialista no joelho, mas um joelho vai ser sempre joelho. O joelho vai ser sempre joelho. O direito penal, ele muda, ele se altera, ele evolui. Ele é fruto do momento do qual nós vivemos e estamos inseridos. E como isso hoje se movimenta com uma velocidade nunca antes vista, naturalmente essas relações sociais são mais complexas, são diferentes, a legislação evolui com a mesma velocidade, ou nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Aí o judiciário entra legislando, o judiciário entra legislando. Então, enfim, tem todo esse processo. Que se nós não estivermos atentos a esse processo formativo, que é contínuo, que é permanente, a gente fica para trás. Então, eu tenho para mim que investir em você, em conhecimento, é o melhor investimento que você pode fazer ao longo da sua vida. Isso ninguém lhe tira, isso você carrega consigo. O que eu aprendi está aqui, está dentro de mim. Ninguém vai conseguir chegar aqui e falar, Pierre, me devolve. Não, esse investimento vai seguir comigo para todo sempre. Isso me faz firme, valioso, seguro, de que eu tenho a condição de enfrentar desafios. Esses desafios, eles virão. Os desafios vêm na nossa vida, aparecem, e aparecem para que a gente possa superá-los. Não teria graça uma vida sem desafios, sem superação, sem dificuldades. Então, esta formação contínua é importante. Então, meu amigo, chegou em casa, quando você acha que já fez tudo o que poderia ter feito ao longo do dia, abrace seu filho, beije sua esposa, dedique um tempo a eles e faça as suas reflexões. Continue com uma boa leitura, carregue isso para todo sempre, porque é isso que vai te fazer diferente, é isso que vai te fazer confiante no dia seguinte para poder olhar para o teu cliente e atendê-lo bem, atendê-lo com consistência. E isto, dia a dia, muda a vida da gente. Eu costumo dizer, Thaís, que a sala de aula é o ambiente mais democrático que existe, porque ali não tem dinheiro, não tem classe social, ali tem diálogo, ali tem conhecimento, ali o que vale de fato é a possibilidade que você tem de colocar para fora aquilo que você sabe. E num ambiente como esse, Thaís não sabe mais que Pierre e Pierre sabe mais que Thaís. Nós sabemos coisas diferentes. Experiências de vida diferentes. E essa é a riqueza da troca, essa é a riqueza de podermos viver dia após dia e de, se compreendermos isso, sairmos a cada dia melhor, maiores. Mas perceba, tudo circunda o conhecimento. E aí, falando em desafios, nós estamos passando agora por um momento muito delicado da pandemia, que trouxe um contorno mais do que tecnológico para a educação. Sim. Então, novos desafios surgem no ensino jurídico por conta do novo normal tecnológico, né? Eu até estava conversando contigo, né? Eu estou lá dando aula na faculdade, lá 70 alunos, né? Várias letrinhas ali, a gente falando para um computador, por outro lado, o aluno ouvindo do computador. O que você acha que vai interferir nessa formação, né, dos futuros aí operadores do direito? Thaís, foi engraçado, né? Porque nós saímos da faculdade um dia à noite, após as nossas aulas, fomos para casa e na semana seguinte nós estávamos dando aula para uma câmara, né? Então a chave virou de uma maneira muito rápida.
Isso, obviamente, é um modelo diferente, é um modelo que veio para ficar, né? É irreversível, tecnologia integra a nossa vida com muita força, mas a gente não pode, não deve abdicar das relações presenciais, físicas, elas são significativas, elas são importantes. Então, você compatibilizar a tua formação de uma maneira síncrona, assíncrona, enfim, o online com as relações pessoais faz toda a diferença. O momento exige que a gente continue dessa forma, mas obviamente como o mercado vai se readequar quando tudo isso passar, a minha ainda é uma incógnita. Eu entendo que da forma que estamos é transitório, mas muito do que vivemos hoje obviamente ficará. A questão é, qual é o nível em que isso, esse ajuste das melancias no caminhão se dará logo mais até o final desse ano, assim esperamos, né? Eu como professora tenho tentado me esforçar ao máximo para tentar manter o ambiente de sala de aula, né? Mas obviamente com a distância física, não olhar nos olhinhos, né, de todos que estão ali. Eu sinto muito, assim, falta, né? Tenho tentado estar próximo deles, né? Acho que tem vantagens e desvantagens. Por um lado também tem uma comodidade de você poder, né, sem deslocamento, né? Agora, obviamente, que exige um ambiente sem dispersão, que nem todo mundo consegue, né? Eu mesmo tenho filho, entra no meio da aula, os alunos... Teve um semestre até que uma aluna comentou que no grupo lá deles, uma aluna comentou assim, porque o filho da doutora Thaís é tão fofinho, ele entra na sala, mas porque às vezes você não consegue, né? Mas assim, a gente tem novos desafios, mas eu acredito que a humanidade ela vai superando, né? A gente vai se reinventando. E aí, Pierre, nós estamos chegando no final da nossa conversa legal e eu queria que você dissesse para quem está assistindo a gente quais dicas, né, que você daria para essa formação contínua, para quem está iniciando na carreira jurídica ou para quem quer se reinventar na carreira jurídica. Bom, Thaís, se estamos chegando ao final, meu coração já está apertado. Foi muito bom estar aqui contigo. E, enfim, nós precisamos, antes de mais nada, sabermos aonde nós queremos chegar. É fundamental que se você deseja ser um advogado, se você deseja ser um magistrado, ou se você é um advogado e busca o seu melhor posicionamento no mercado, você precisa primeiro se compreender dentro desse processo. O que você quer, aonde você está e aonde você quer chegar. Trilhar esse caminho depende muito do planejamento que por vezes nós não estamos aptos ainda a desenhá-lo, mas nós somos forçados a executá-lo. Planejar é fundamental. A partir disso, investir em você, investir em conhecimento, investir em relacionamento. Sem isso, você não vai conseguir alcançar aquele objetivo planejado. Você é capaz. Nós somos máquinas incríveis. Nós somos seres humanos. A melhor criação que até hoje já se colocou aqui nesse mundo, nessa terra. Nós somos capazes de alcançar qualquer objetivo. Nós somos capazes de, saindo da realidade de Thaís, de Pierre, de Márcio, de João, alcançar aquilo que nunca imaginamos que conseguiríamos alcançar. Mas isso tudo é com trabalho, com esforço, com dedicação, planejamento e investindo em formação. Se você não souber fazer, vai ficar difícil. Então invista em você. Você é capaz. Você tem a condição de entregar o seu melhor. E o seu melhor certamente será o suficiente para você ter uma vida digna. E todos que se dedicam ao trabalho vivem com dignidade. Muito obrigada, Dr. Pierre. E esse foi mais um Conversa Legal. Você que esteve aqui conosco, curte, compartilhe, comente. Estaremos aqui com vários debates e eu conto com a sua presença. Até a próxima.